Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sempre bom para vocês aí, jovens que estão nos assistindo aqui. Estou eu aqui para mais um encontro da nossa catequese da Crisma com a Larissa. E você é de onde, Larissa? Eu sou lá da Comunidade Sagrada Família, pertencente ao Grupo de Jovens Semear. Grupo Semear da Sagrada Família. E vocês se encontram, tem encontro, como é que é? Nossos encontros são todos os domingos a partir das 7 horas. Beleza, e agora como é que vocês estão fazendo? A gente está fazendo tudo por live no canal do YouTube. Tudo live pelo YouTube, porque a gente não deixa de apresentar a palavra de Deus, né? Com certeza. Beleza. Então, jovens, hoje nós vamos falar, na semana passada, no encontro passado, a gente falou sobre o sacramento da crisma. Você é crismada, né? Graças a Deus. Você se lembra da sua crisma? Lembro, faz 2 anos só que eu me crismei. 2 anos? 2 anos. Antes da crisma, você frequentava, assim, a igreja? Como é que era? Eu fiz a primeira comunhão, né, a catequese, e depois de muito tempo eu voltei para a igreja, comecei a frequentar o grupo de jovens, e aí, conforme a gente vai se entregando, né, para a vida na comunidade, aí eu falei, tá na hora de fazer o crisma, né? Daí deu certo, graças a Deus. E aí foi a partir do seu amadurecimento na fé que você optou por receber o sacramento, né, por participar para receber o sacramento, e hoje você dá continuidade ao seu sacramento, trabalhando nos grupos de jovens, fazendo... Você estava fazendo mais alguma coisa? Além do grupo de jovens, tem mais alguma ação? Eu faço parte também do grupo da liturgia da comunidade. Da liturgia, ok. E mais alguma coisa? Comecei a fazer formação para acólito. Meu pai do céu, para. Tá louco. E para acólito também? Ótimo. E tem mais alguma coisa ou acabou? Tem a infância missionária, que a gente vai começar agora também. Um outro projeto que é a infância missionária. Isso. E os jovens, quando tivessem as coisas tudo mais ou menos encaminhado, eles podem participar também? Como é que é? Acredito que sim. Agora como é um projeto novo, né? Então a gente está estruturando. Mas estamos com muitas ideias e muitas coisas boas vão vir por aí, viu? Crianças e jovens catequizando crianças e jovens. Isso. Então, assim, que nem, por exemplo, a catequese da Crisma. Jovem, ela é um pouquinho mais velha, mas um jovem aqui catequizando jovens. Então a gente tem que falar a mesma linguagem, né? É mais ou menos isso a proposta, né? Exato. Acho que vão me aposentar daqui a pouco. Vamos lá. E como eu falei lá do sacramento da Crisma, bom, antes de mais nada, né, a gente tem que iniciar o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade e o Espírito Santo. Com certeza. Olha que cabeça minha, né? Imagina, onde já se viu? Meu Pai do céu. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode puxar a oração do Espírito Santo? Pode ser. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Bom, a gente invoca o Espírito Santo e... O que você pode dizer do Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo para mim como um amigo, aquele que me conduz, né? Então, é aquele que vem para me auxiliar e para me dar todas as graças e virtudes que eu posso ter hoje, né? Ele te dá orientação, ele te conduz, mas você tem que pôr a mão na massa. Com certeza. No encontro passado, né, tava a Laís, a gente falou sobre o sacramento da Crisma, que é a responsabilidade do jovem. E aí a gente fala, eu citei assim um que eu vi no YouCat, né, falando assim, como treinador que põe a mão no seu ombro, dá suas instruções, fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, papapá, e te coloca porque confia que você pode fazer. É isso que o Espírito Santo age na gente? É isso mesmo, porque ele habita em nós, né? Então, como ele habita em nós, então ele faz parte da gente. Então, com toda certeza, é ele que nos impulsiona. Só que a gente precisa também concordar e dizer, eu vou fazer o que o Espírito Santo está me pedindo. Da nossa livre escolha. Sim. A gente tem a liberdade. Deus não impede a gente de ser livres, até de escolher de não querer. Infelizmente, muitos escolhem não querer seguir o reino. E
Que dom? Você sabe me dizer quais são os dons que o Espírito Santo proporciona? O dom de sabedoria, o de entendimento, conselho, fortaleza, ciência e de piedade. E também, principalmente, do temor de Deus, né? Temor de Deus. São 7 dons do Espírito Santo. Quando vocês forem receber o sacramento da crisma, né, o bispo, né, vai ungir um óleo na testa de vocês, e aí vocês estarão recebendo os dons do Espírito Santo, né? O dom do conselho, o dom da sabedoria, o dom do entendimento. A gente precisa de sabedoria na nossa vida, a gente precisa compreender as coisas, às vezes, que estão ao nosso redor, a gente tem que ter ciência das coisas de Deus. A gente pode ter o dom do conselho, né? O que Deus nos aconselha a agir, de que forma, enfim. E tem um especial que nós vamos falar hoje, que é o dom da piedade. Piedade, né? Na palavra piedade, ela tem 2 significados, né? Eu vou ler aqui. Devoção, amor pelas coisas religiosas, então tem a ver com a questão religiosa, né? Uma devoção. Então é a oração, né? A oração, a gente está procurando se unir a Deus. E tem a compaixão pelo sofrimento alheio, comisseração, dó, piedade, misericórdia, tá? Dó fica uma palavra meio assim, mas é a gente se importar com o outro, né? No mundo em que há tanto egoísmo, ter o dom da piedade, a gente precisa do Espírito Santo. O que você pode falar do dom da piedade? Como que você impõe na sua vida? Como que você, como é que se diz? Se utiliza desse dom? Como esse dom do Espírito Santo age em você? Eu acredito que o dom da piedade, ele nada mais é do que a gente passar aquilo que Deus nos oferece para o próximo, né? Então, Deus nos deixa isso como mandamento de amar uns aos outros, né? E é bonito, como você falou, que Deus a piedade também tem a ver com a misericórdia. E é justamente isso que Deus nos oferece todos os dias, misericórdia. Então, eu acho que é o ato da gente se compadecer, de se solidarizar com o que o outro está passando e também conosco, né? Então, a gente precisa entender que é tudo muito maior do que a gente acha que é. Como que você age algo em que você pôs em prática o dom da piedade na sua vida? Ou que você põe em prática, né? Eu acho que está principalmente naquelas pessoas que a gente não se dá bem. Eu acho que o ato de você de repente não ter tanta intimidade com uma pessoa e aquela pessoa de repente vem em você um refúgio, eu acho que isso é uma das, e vem em mim no caso, né, que a pergunta é direcionada para mim, eu acho que isso é um dos melhores atos de piedade que eu posso direcionar ela, né. Então muitas vezes é uma pessoa que eu não conheço muito bem, mas me solidarizar com a dor dela, então reconhecer e acolher aquilo que ela precisa, né, porque muitas vezes a gente só precisa de alguém que nos escute, né. Exatamente. E a gente e aí os outros dons do Espírito Santo também agem em nós. Às vezes um conselho é você ficar calado, é você emprestar o seu ouvido, o dom do entendimento, você compreender aquela pessoa que de repente ela tem, porque a gente fala de entendimento, de entender as coisas de Deus, mas quando a gente compreende o outro, quando a gente entende o outro, a gente está sendo a presença de Deus para o outro, né, para o nosso próximo. Ok. Dom da piedade, gente. Dentre os 7, né, é um dos 7 dons do Espírito Santo, em que a gente tem que colocar em prática. Mas o que mais você poderia me falar assim sobre o dom da piedade? Tem mais alguma coisa? Porque assim, a oração também faz parte, né? Uhum. Quando a gente fala de devoção e amor às coisas religiosas, a oração é um dom de piedade. Mas oração pelo quê? O que eu vou pedir? Vou pedir para Deus para eu ganhar na Mega Sena? Vou orar para Deus, não é? Oração também? Rezar para Deus? Não é piedade? Isso seria mais ou menos? O que você pensa? Quando eu penso em piedade, eu lembro muito na missa. Eu acho que a missa é um dom, é uma coisa concreta para mim do que é ser piedoso. Então, o ser piedoso da gente saber como se comportar numa missa, de saber como nós iremos vestidos a uma missa, os momentos em que nós estamos participando do rito litúrgico, tudo direitinho, sabe? Eu acho que a gente olhar para a nossa Santa Igreja e ver quanto ela é maravilhosa, o quanto ela é rica e o quanto ela nos dá tantas coisas, sabe? A serem aprendidas e principalmente vivenciadas. O Evangelho é de Mateus 14, de 13 a 21. E esse Evangelho foi lido
na missa de ontem, tá? Porque hoje, se você está assistindo hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, essa liturgia, esse evangelho foi do domingo, dia 2, ontem, né? 2 de agosto. E eu vou começar a fazer a leitura agora. E na introdução dessa leitura, diz assim: o homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Quem era João Batista, você sabe me dizer? João Batista, ele era filho de Santa Isabel, né? Isso. Aquele quem batizou Jesus. Exatamente, João Batista batizou Jesus. Eles eram primos, eles eram parentes, né? E João Batista, para quem participa e vê da liturgia, quando Maria, grávida de Jesus, foi à casa de Santa Isabel para se pôr a serviço, ela, a mãe de Deus, foi se pôr a serviço, né? E aí Maria encontrou com Isabel, e Isabel falou: olha, o menino que estava aqui no meu ventre se chutou aqui, quando você veio na presença da mãe do meu Senhor. E João Batista é esse, que ele batizava, e ele batizou Jesus, e quando Jesus foi lá para ser batizado, ele falou: mas mestre, o senhor que tem que me batizar. E eles eram primos. Você acha que Jesus não se importava com João Batista? Pelo contrário. Acho que Jesus tinha uma afeição por João Batista que acho que a gente nunca vai entender, acho que a gente nunca vai poder explicar. E aí no começo da liturgia, disse assim, que quando soube da morte de João Batista. Você lembra como que João Batista morreu? Foi decapitado? Decapitado, né? Num ato de crueldade. Ele foi decapitado. E aí Jesus aqui diz que ele foi até um monte rezar, porque era a atitude de Jesus, sempre se retirar para conversar com Deus. Mas imagina a dor de uma pessoa querida, que você gostava, que você ama, ser decapitada, e aí vem uma multidão morrendo de fome, né, porque a gente vai seguir aqui o Evangelho, né, tinha uma multidão de pessoas que estavam doentes. Será que Cristo, naquela hora lá, ele sentindo a dor dele, de uma pessoa querida, vamos se colocar no lugar de Cristo, né? Se tem uma pessoa sua amada, que você ama, e que ela morre, até mesmo de uma forma trágica, de repente você está num lugar e vem um monte de pessoas, será que você, por mais que a gente seja cristão, nós vamos olhar para aquelas pessoas, o que a gente vai pensar? É muito difícil, porque se a gente vai olhar, vai voltar para a nossa dor, né? Dificilmente a gente vai se solidarizar. Exatamente. E aí é que a gente vê o ápice do dom da piedade, né? Que Cristo olhou aquelas pessoas, aquelas que estavam sofrendo, ele encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Isso deve ter sido de barra, né? Depois de você perder uma pessoa a qual você amava. E aí é que tem que ter a confiança em Deus. Porque quantas das pessoas que estão nos assistindo, também em função dessa pandemia, e em encontros passados a gente fez a leitura de algumas cartas que os jovens nos mandaram. E muitas dessas cartas, em algumas dessas, tinha o ressentimento da dor da perda de pessoas queridas. E tinha até jovens que estavam revoltados com Deus. Por que há todo esse mal no mundo, né? E o padre Paulo respondeu com muita sabedoria. E a gente pensa, na nossa dor, como que a gente pode, e tem que ter o dom da piedade, compreender o amor de Deus no nosso momento de dor e ter a compaixão com o outro. Sem dúvidas. Eu acho que é justamente isso, né? Como acho que eu falei no começo, é entender que é tudo muito maior do que nós, né? E que talvez a gente não está aqui na Terra só para a gente fazer as nossas vontades, a gente está aqui para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é justamente essa, que a gente vá até o irmão e seja para ele aquilo que Deus é para a gente também, né? Seja um pouquinho, né? Porque Deus é muito maior do que qualquer coisa.
E aí tem um outro dom do Espírito Santo, que não é o do nosso tema, mas... Já abordando todos. Já que a gente está falando, que é o dom da fortaleza, né? Da gente se sentir-se forte no momento de dificuldade, de dor, como da perda de uma pessoa querida. E dele não foi uma perda por causa da doença, o dele foi uma perda porque decapitaram João Batista. E você ter a fortaleza para chegar lá e oferecer a sua... ser misericordioso com outras pessoas. Exato. É muito bonito, né? Ver o que é a ação do Espírito Santo na gente. Então vamos lá. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Veja só a preocupação, que é a preocupação humana dos discípulos. Tem um monte de gente aqui, nós temos um pouquinho de comida só para nós, manda esse povo embora. Manda esse povo embora porque, né? E ele falou, não, dá-lhes vós mesmos de comer. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que você pode me falar de tudo isso que vem no seu coração agora? O que o Espírito Santo diz para você agora? O que o Espírito Santo diz no meu coração é que no lugar dos discípulos eu também faria a mesma coisa. E isso mostra o quão eu sou miserável, porque eu não estou olhando para o meu irmão. Será que muitas vezes eu também não faço isso hoje, em pleno século XXI? Será que eu também não estou fazendo isso? Porque a gente vive no mundo materialista, né? Então vamos dizer sobre os tempos que a gente vive, a gente tem que refletir a palavra de Deus à luz do nosso tempo. Nós vivemos um tempo puramente materialista. Na semana passada, no encontro, né, em que eu falava parábola, falava sobre tesouros, né? E aí onde está o seu, tem uma outra leitura, né, que não foi o da semana passada, que é onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Aí está o seu coração. E o que de repente é valioso para nós hoje? De repente para nós o que é mais valioso é dinheiro, ação na bolsa de valores, um celular iPhone, não sei das quantas, 11? Já tem 11 já? Acho que já. Então, é o iPhone 11. O que é valioso para a gente hoje, né? E o valioso está no campo da materialidade. O que é o reino de Deus para você? O reino de Deus, para mim, é muito complexa essa pergunta, sabia? É profundo, é muito profundo, porque hoje, para mim, eu vejo o reino de Deus, né? Como a gente está falando, o amor ao próximo, e eu vejo hoje o grupo de jovens como meu pedacinho de céu, sabe? Então, acho que toda a minha espiritualidade, o começo da minha espiritualidade foi lá. Então, hoje, o meu reino, o reino de Deus, para mim, está em agir com os meus irmãos de comunidade, sabe? O reino de Deus para você estarem a agir com seus irmãos na comunidade. Olha só. E aí é essa ação que faz com que você sinta o reino de Deus, mesmo no mundo caótico que a gente vive. Sim. Fazendo a bondade, praticando o amor, a justiça, solidariedade. A solidariedade. E como você, jovem, pode, no tempo de hoje, nos tempos em que o egoísmo, né, as pessoas pensam mais no eu, né, do que no outro, como que a gente pode, como é que se diz, fazer parte, proporcionar, né, a existência do reino de Deus, né, no mundo em que nos ensina totalmente o contrário, os valores são outros? Eu acredito que a gente precisa ter... Primeira coisa que precisa estar enraizado no nosso coração é que essa vida é passageira. Então, tudo que nós estamos vivendo aqui precisa ser vivido da melhor forma possível, porque
o nosso chamado, independente da nossa vocação, é a santidade. Então, nós precisamos entender que a nossa missão na Terra é sermos santos e sermos o melhor que nós podemos ser para as outras pessoas. Você falou de chamado, né? Você falou de chamado. Eu me lembro quando eu me senti chamado, né? Eu sempre conto essa história. Eu, minha esposa e tinha minha filha, né? A gente estava há pouco tempo aqui na cidade de Indaiatuba, procurando, enfim, se estruturando. Eu não tenho família nenhuma aqui, familiar, né? Está tudo em São Paulo. E nós viemos numa missa, e eu lembro que eu sentava ali mais ou menos para o meio, e o padre Marcelo, o saudoso padre Marcelo, estava fazia a homilia dele, e eu me encantava, porque eu olhava o brilho nos olhos dele quando ele falava a palavra de Deus. E isso, acho que quando a gente se encanta com a palavra de Deus, a gente encanta e inspira as outras pessoas. E aí, no final, acho que da missa, ele deu um recado e falou assim: nós estamos precisando de pessoas para ajudar na catequese da Crisma. E no mesmo instante eu senti meu coração ardendo em chamas. Esse foi o meu chamado. Eu senti meu coração ardendo em chamas e falando assim: acho que é isso que eu tenho que fazer. E aí eu me inscrevi, passei a ser monitor da catequese, catequista, e hoje eu estou na coordenação. Como é que foi o seu chamado? Nossa, por incrível que pareça, meu chamado foi através de uma amiga. Ela me convidou para ir no grupo e eu sempre dizia não, sempre arrumava uma desculpa. E aí teve um dia que eu estava na minha casa e eu falei assim: nossa. Aí eu mandei mensagem para ela, falei assim: fulana, vamos lá, né? É a minha madrinha de crisma, inclusive, ela hoje. E aí eu falei para ela: eu queria ir no grupo, né? Não sei o que. Ela falou assim: vamos. E aí a primeira vez que eu participei desse grupo, eu senti o meu coração queimar. E parecia que Deus falava assim para mim: é aqui que eu quero que você esteja. Então aí a partir disso eu comecei a me entregar mais, né, para as coisas de Deus. Acabei fazendo diversos retiros e aí eu comecei realmente o meu caminho de conversão, né? Porque é um caminho diário, é uma coisa diária que a gente vai vivendo. Mas esse foi o meu chamado. E antes do seu chamado, quando te convidavam, que você não queria ir, você dava um miguelão lá e não ia, né? Como que era a sua vida? Como que era você com você mesma? Você lembra? Consegue lembrar disso? A minha vida era totalmente mundana. Eu ia pra festa, fazia o que eu queria, tipo, assim, pra mim não eram coisas que me agregavam, sabe? Que eu olho e falo assim: nossa, hoje são coisas que preenchem o meu coração. Não é, tipo, a gente acaba tendo um amadurecimento completamente diferente quando a gente entrega a nossa vida pra Deus. É um amadurecimento muito diferente se a gente ficar só com as coisas do mundo, sabe? Então, eu posso concluir que antes de você receber o chamado, né, o tesouro, né, aquilo que era importante para você eram as coisas do mundo, mas não sei se eu posso dizer isso, você se sentia preenchida, não vou afirmar, vou te perguntar. Essas coisas que eram do mundo faziam com que você se sentisse uma pessoa preenchida ou faltava algo? Como é que eram as suas sensações de como ser humano? Sempre faltava algo. Sempre faltava algo. No momento parecia que estava tudo sensacional, tudo maravilhoso, mas depois quando eu chegava em casa, sempre parecia que estava faltando alguma coisa, sempre. E aí depois eu gosto muito de contar, né, de conversar sobre isso. Mas hoje em dia eu vejo que eu não me vejo em outro lugar, sabe? Eu acho que onde eu tô agora é onde eu realmente tenho que estar e não tem o que vai me tirar daqui. Eu não sei se você sabe, sou professor de filosofia, né? Não sabia. Não sabia? Não. Professor de filosofia. E aí, assim, essa parte, quando a gente fala, não tem como a gente, de repente, não citar filosofia, eu vou falar rapidamente do mito da caverna. Você já ouviu falar do mito da caverna de Platão? Uhum. Né? E as coisas do mundo, essas coisas mundanas, são essas coisas perecíveis que estragam, que como como no mito, nos dois mundos de Platão, em que essa nossa vida aqui, ela não é perfeita, né? Porque ela se transforma, ela muda, e as coisas que a gente dá valor são coisas que são perecíveis, né? É que nem eu sempre falo assim, eu falei do celular iPhone 11, né? Nem sabia que tinha um 11, já atualizou já. Já deve ter tanto, já pensei que já estava no milésimo já. E é uma coisa que se você comprar hoje, ele é lindo e maravilhoso, mas daqui a 6 meses ele já é obsoleto.
Porque daí já lançam outro também, já lança né? outro. Ele já não presta para mais nada. Não que não Exatamente. presta, né? Mas ele já não vai te trazer esse mesmo preenchimento que era aquela busca que você teve para você ganhar aquele celular, o iPhone 11. Mas a palavra de Deus não. Ela nos preenche de certa forma, né? A presença de a gente viver o reino de Deus é algo que não é perecível, é eterno, é infinito, ele não acaba. E aí a gente se sente verdadeiramente preenchido do que as coisas perecíveis que se estragam e que têm um tempo de validade. Com certeza. Faz sentido para você? Faz total sentido. Total. E é isso que a gente quer apresentar para vocês. O reino de Deus é esse reino que ele não é perecível. E a verdade, a justiça, a beleza, que são conceitos filosóficos que a gente fala, mas que também é a busca do reino de Deus, os dons que o Espírito Santo nos proporciona, são coisas que não vão terminar nunca, são coisas que são imutáveis. E quando a gente, olha eu com aula de filosofia aqui, e quando a gente busca isso, a gente se sente verdadeiramente preenchido, porque as coisas do mundo são perecíveis e nos deixam sempre um vazio. E quando a gente busca a palavra é eterna, ela não nos vazia nunca, gente. Tem duas frases que eu gosto muito que falam que o nosso coração tem um tamanho que só Deus pode preencher. E não lembro agora se isso chega até a ser uma passagem, mas fala que um coração que foi feito para o céu não pode ser preenchido pelas coisas terrenas, né? Então acho que é exatamente isso que você acabou de falar. Exatamente. E é isso que a gente quer que vocês, jovens, procurem se preencher das coisas de Deus para vocês se sentirem verdadeiramente felizes, né? Com o sentido da vida, né? Porque o mundo nos oferece coisas que são perecíveis, né? E do evangelho que a gente leu hoje, mesmo com dor, mesmo com a dor que Cristo podia ter do amigo, do primo, houve uma coragem, uma força para ele continuar e caminhar em frente, acreditando sempre em Deus. E a fé faz com que a gente tenha forças para superar até a dor da morte de pessoas que a gente ama. Exatamente. E é isso. Você poderia dar uma mensagem para os nossos jovens, pode fazer o convite lá para o grupo também de jovens de vocês, falar o que está dentro do seu coração para a gente poder encerrar? Bom, eu vou falar primeiro do grupo e aí vou deixar a frase para encerrar. O grupo de jovens acontece todos os domingos, né, a partir das 7 horas, agora nesse tempo de pandemia, né, que eu acredito que isso aqui vai ficar gravado, mas de qualquer modo é sempre a partir das 7 horas. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é que o coração de vocês só podem ser preenchidos por Deus. Então nada nesse mundo vai, muitas vezes nem mesmo a nossa família vai preencher o espaço que só Deus tem no nosso coração. Então rezem, peçam o discernimento e a presença do Espírito Santo, que vocês vão muito longe e principalmente vão levar o reino de Deus para todas as pessoas. E é isso aí. Deixem-se transformar pelo amor de Deus. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo encontro.